Alô velhinho, eu sou o Ender, seu canal Producendo, é o lugar onde comentamos filmes da visão do roteirista, na visão de quem cria. E no Gol do Filme Cena de hoje vamos falar do filme Sobrenatural 4, A Última Chave. E sim, falamos antes do filme 3 e agora do filme 4, porque esta é a ordem cronológica e a gente vai seguindo na ordem que faz sentido. Então me acompanha aí que vamos ver o que traz este filme, A Última Chave. Dia 18 de janeiro de 2018 foi lançado o filme Sobrenatural 4 e hoje disponível na Netflix, cuja sinopse fala que Elise Rainer foi chamada para resolver um caso de assombração no Novo México. Só que ela descobre que a dita casa foi a sua casa na infância, quando ela era criança. Enquanto ela está tentando resolver o caso desse morador da sua antiga casa, ela se depara com muitos fantasmas e demônios do seu passado, alguns deles literais. E junto com Specs e Tucker, ela tem que enfrentar o caso mais pessoal da sua vida. Interpretando Elise temos Lin Shaye, interpretando Specs temos Lake Ronell, interpretando Tucker temos Angus Sampson, interpretando Christian Rainer, que é o irmão dela na história, temos Bruce Davison e a sobrinha, filha do Christian, temos a Melissa Rainer, interpretada por Spence Locke. E antes de falar do filme especificamente, eu quero poder pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui muitas delas, tudo para poder estar mais pertinho de ti, então se inscreve em todas elas, me segue, te inscreve no canal, assiste os shorts, curte aqui também que vai me ajudar demais, estamos chegando nos 1000 inscritos e só tu pode me colocar lá. Em algum momento também vai ter um link aqui embaixo da comunidade Producendo, um lugar pra gente estar mais pertinho, conversando daquilo que eu não consigo trazer no canal aqui. Então, de que trata esse filme? É um filme sobre terror psicológico e que mostra as origens, né, dados mais importantes, mais profundos sobre a Elise, que é a protagonista da nossa história. Inclusive, logo no início do filme mostra a infância da Elise, quando era pequena, uma menininha, e que ela já via coisas e traz ali algumas cenas bem aterrorizantes de uma menininha que consegue enxergar outros menininhos, né, outros seres que não são deste mundo, e que mostra também como a família, o contexto que ela vivia era algo muito pesado. A mãe dela também via essas coisas, só que o pai dela, ele não acreditava e mais do que isso, ele não gostava, ele odiava isso. Tanto que se ela dissesse que eu estava enxergando alguma coisa, ele batia nela. Era muito terrível. E mais do que isso, teve algum momento, ela um pouco maior, que o pai dela mandou ela embora. Na verdade, ela foi embora correndo porque ela não aguentava mais isso. E o pai dela falou assim, enquanto ela corria: é isso, vai embora mesmo. Acho difícil alguém amar uma menina desse jeito, uma menina assim, que enxerga coisas. Percebe a palavra maldita que saiu da boca do pai dela? Então isso já é mais uma forma de amaldiçoar ela, de cercar ela de coisas ruins, de uma vida terrível. Porque a palavra de um pai, eu já falei num outro filme, inclusive se quiser assistir é o filme Que Horas Eu Te Pego, vou deixar aqui no card, um filme que fala sobre curar as feridas, que fala da dor de um pai. E nesse filme também traz a importância do pai negativamente na vida da Elise quando era pequena. Mas enfim, enquanto ela estava naquela casa ainda adolescente, ela chegou num momento onde ela estava triste, ela estava ruim, ela estava isolada, sozinha, e ela foi dar ouvidos para um espírito que estava falando com ela e dizia assim: ei, era a porta vermelha que estava ali, a primeira vez que a porta vermelha apareceu, disse: ei, abre a porta, abre, tem uma chave aí do lado, abre, porque aí se eu sair, aí sim eu vou poder te usar para a gente poder abrir muitas outras portas. Olha a astúcia do demônio tentando convencer uma criança a poder abrir a porta e fazer o que ele quer. Ou seja, ele precisa de permissão para fazer as coisas. Como eu falei no filme anterior, aquilo que entra, aquilo que age na tua vida, age a partir de uma permissão. Então ele estava pedindo: olha, se tu abrir a porta, aí eu vou poder entrar e fazer aquilo que eu quero, aquilo que nós queremos, aquilo que é bom. A astúcia do inimigo para poder fazer com que ela abrisse a porta. E o que ela fez? Ela abriu. E assim começa a grande e terrível história da Elise, enxergando e lidando com demônios, a fim de ajudar as pessoas, mas também a fim de se proteger e continuar sobrevivendo todos esses anos. Um detalhe interessante também é que quando eles estavam chegando
ali na cidade do México, que eles tinham que chegar. O nome da cidade, aparece a plaquinha ali, é Five Keys, ou seja, 5 chaves. Só que, teoricamente, eu acho que não era essa o nome da cidade. Pode ser que seja, pode ser que eu esteja errado, mas se não, querendo ou não, é um link, uma referência que eles usam ao nome do filme, que são 4 chaves. Porém, por que o filme é a última chave no filme 4 se o nome da cidade é 5 chaves, 5 keys? Portanto, apontando para uma continuação, que seria o fechamento de toda a nossa história, que é o filme 5 que vamos assistir no cinema. Certamente é isso. E como no filme anterior ela conheceu o Specs e o Tucker, agora eles estão juntos dela, inclusive usando agora terninhos, roupinhas que ela queria que eles usassem, no lugar das roupas mais descoladas que eles usam, né? Então tem muitos momentos que eles trazem tons cômicos, engraçados. Inclusive tem uma hora em que a Elise vai entrar num tipo de um túnel, assim, eles, não, espera aí. Ele pega a lanterna, dá uma olhada assim, tá. Toma a lanterna, agora tu pode ir. Ou seja, a gente pensava que não, ele vai entrar, ele vai na frente, vai ver se tá tudo bem, pra depois voltar e dizer pra ela entrar. Não, ele disse, ó, tá aí a lanterna, pode ir. E assim como esse momento, teve vários outros momentos em que ele faz umas caretas, umas caras de espantado, de medo, dizendo assim, ó, vai na frente, tu que é a paranormal. Às vezes, inclusive, até ele fala brincando assim, não, ela é paranormal e nós quase normais. Uma piada que não é pra rir, mas a gente ri um pouquinho. E além deles temos vários outros elementos que eles utilizam, como o apito, que era a forma que o irmão dela tinha quando era pequeno de avisar a mãe deles que estava com medo, que tinha alguma coisa errada. Um apito que ele perdeu quando ele era criança, na hora que um espírito estava incomodando ele, é normal, né? Um espírito incomodou a criança, ela pede uns apitos, né? Normal. E aí ela achou agora, quando ela voltou na casa, e poder entregar pro irmão dela. Esse então realmente é um filme muito pessoal da Elise, porque mostra o irmão dela, mostra as filhas que o irmão dela teve, primeira vez que ela abriu a porta vermelha, mostra os pais dela, mostra muita coisa sobre a vida dela. Ele contextualiza muito para que a gente entenda, tá, o que aconteceu, quem era a Elise, pelo que ela passou antes de chegar naquele filme 1, que foi o primeiro, que acredito eu que era para ter sido o único, só que como foi tão bom, eles trouxeram continuações, e agora para explicar e trazer um contexto geral para essa história toda, né, eles criaram filmes tanto para frente daquela história quanto para trás, que são aqui, né, o 3 e o 4, antes de chegar nele. Portanto, o próximo filme que a gente vai falar é o filme 1, Sobrenatural 1. Outro elemento legal também é que logo que ela chega na casa, ela usa uma câmerazinha no peito, que conforme ela vai andando, vai mostrando não a visão de uma câmera de grande qualidade, mas a visão daquela câmerazinha, que teoricamente não é para ser tão boa, mas que traz aquele ar dos filmes antigos, que a câmera não era muito boa, que ela se mexia, dava uma tremida, que não dava para enxergar muito bem as coisas, tinha aquela coisa de enxergar no escuro. Ele dá para nós um tom de filme antigo, utilizando uma câmerazinha, né? Colocando na visão daquela câmerazinha que é ruim, como se fosse as câmeras de antigamente. E uma das cenas mais fantásticas e mais terríveis é onde uma das filhas do irmão da Elise tá lá embaixo no porão e aparece a criatura lá com um monte de chaves nos dedos, que é a criatura que a Elise libertou e que vive e atua naquela casa, e que sei lá o que mais de terrível ela fez até aquele momento, onde ela aparece e pega. Ele vem pra cima da menina ali que tá no chão, chorando, gritando, porque ela caiu, ela tava imóvel, tava, sei lá, com dor na coluna, não tava conseguindo levantar. Ela tá gritando desesperadamente, o que ele faz? Ele pega uma chave, põe no pescocinho dela e gira. E quando gira, ela continua gritando, só que sem som. Ele desligou o som dela. E depois ele colocou no peito dela e desligou, digamos que, a vida dela naquele momento. Ele passou a possuir, a escravizar a alma dela, que é o que ele queria, o que ele provavelmente fez com muitas pessoas até aquele momento. É uma cena tensa de ver, que tu fica ali parado, alguns provavelmente desviam os olhos, porque é uma criatura que está vindo na tua direção e que está fazendo coisas terríveis. Enfim, é uma cena muito bem construída, bonita e terrível ao mesmo tempo, que vale muito destacar. E um fato interessante sobre essa história é que, além de linkar o momento atual da história com a infância da Elise, ele consegue trazer, digamos que, uma maldição hereditária da casa, onde, quando ela era menor, o pai dela aprisionava, ele era tipo um general, uma pessoa importante, e ele aprisionava uma menina numa sala secreta ali, fechada, onde ele entrava lá só para dar comida dela, espancar, sei lá o que ele fazia de errado ali, e depois sair e deixou ela presa ali até morrer. E fez isso com muitas outras meninas, muitas outras enfermeiras, inclusive, que mostra a história ali, e isso se repete no tempo atual, onde a pessoa que mora na casa, que ela está tentando expulsar o demônio ali, é, digamos que, uma pessoa procurada que também
prendeu uma outra, no tempo atual, uma enfermeira e tá presa ali embaixo, assim como o pai dela fez anos atrás. Então existe uma maldição por causa da influência daquele demônio naquela casa, onde as coisas que aconteceram no passado se repetiram naquele momento, que no caso é um futuro. Isso é terrível, isso é uma forma legal de contar a história, uma forma diferente de linkar as coisas, mas isso é terrível e real. Mais uma vez, assim como eu falei no filme anterior, muitas coisas inspiradas nesses filmes não são por acaso, não é só uma criatividade, mas existe um fundamento sobre maldições hereditárias, sobre o mundo espiritual, sobre a influência que os demônios têm sobre a vida, sobre a legalidade que tu dá para ele executar coisas na tua vida e no espaço ao teu redor. Então, né, fica ligado, porque esse filme não só é uma história terrível, mas é uma história que denuncia o que realmente acontece. Então tu acha bonito, legal, me assustei, olha só o que é isso. Fica ligado, porque às vezes coisas pequenas assim podem estar acontecendo ao redor da tua vida e tu não percebe simplesmente porque algum dia tu deu legalidade para que seja um espíritozinho qualquer fazer algo na tua vida. Só quem pode tirar e se libertar disso é tu mesmo. Porque é engraçado, todo mundo pensa, não, eu tenho poder para isso, sou mais forte que o demônio, tá, mas ninguém chama o nome de Jesus, né? Ninguém ora, ninguém faz nada, tem um monte de Bíblia, inclusive, nesse filme, mas eles acham que a Bíblia é proteção. Se eles simplesmente buscassem a Jesus, eu acho que muita coisa melhoraria na vida deles. Mas, enfim, né? Saída, Jesus. Uma cena muito interessante também é que quando a Elise tá ali, tipo de um duto, mexendo em uma mala, ali na verdade tem várias malas, e ela abre e ela sente que tem alguma coisa. Mostra através da câmera, do uso da câmera se aproximando dela, que a gente sabe, tem alguma coisa chegando nela. E tá chegando ali pela frente, que no caso ela tá mexendo nas malas aqui, tem alguma coisa vindo de lá nessa direção. E a gente espera que venha algo de lá. E tem várias malas que ela vai abrindo para ver ali quase as histórias das enfermeiras que foram aprisionadas pelo pai dela. Olha a história, tira a mala pro lado e vai olhar a outra e ela põe a lanterna ali. Não tem ninguém. Ela abre a mala e olha. A gente tá esperando que o monstro venha por trás. Venha, no caso, pela frente dela, mas na verdade ele sai de dentro da mala quando ela abre a mala. E assim eles nos surpreendem, porque a gente está esperando uma coisa, eles nos conduzem para uma coisa, um sentimento, uma geração de expectativa e resultado, e eles nos dão outro resultado que a gente não esperava, que é muito bom. E como eles tinham o filme 1 como base, eles tinham nesse filme 3 e 4, que é a história que acontece antes, explicar muitos desses fatos. Então, no filme anterior, eles mostraram como o Specs e o Tucker fizeram parte da vida da Elise, como é que eles trabalham juntos. Nesse eles trouxeram o metrônomo que fica ali girando, as lanterninhas no óculos do Specs que o Tucker colocou, a partir desse filme que ele começa a utilizar. Eles vão trazendo elementos, eles pegaram todos os elementos que eles puderam do filme 1 e começaram a trazer e explicar nos filmes anteriores. Então nesse filme eles vão atrás da menina, aquela que foi levada, uma das filhas do irmão da Elise, que ela tá lá presa no mundo espiritual, e o que ela faz de novo em todos os filmes, ela entra no mundo espiritual e vai atrás dessa menina. Só que ela não consegue, ela é pega lá pelo bicho e tal, e ela não consegue, ela é presa, ela é colocada presa numa gaiola também, assim como a menina que ela foi buscar. Só que eram duas filhas do irmão dela, e uma delas que ficou lá fora também tinha o dom, conseguia enxergar e ter essa percepção espiritual. E ela entrou lá também, mas uma cena interessante é que o demônio, ele quer dor, simplesmente dor, ele quer gerar as trevas e o terror onde ele puder. Então quando ele pegou a Elise e colocou lá dentro, o pai dela também estava lá dentro. Então ele libertou ela e disse, sai daqui da cadeia, toma essa vara e agora, assim como teu pai fazia contigo quando era pequeno, tu tem a oportunidade de bater nas costas dele e se vingar. Ou seja, o demônio influenciou o pai dela, agia agressivamente com ela quando era pequena, e agora ela está dizendo, gere mais dor, gere mais trevas, me alimente com a tua vingança batendo no teu pai. Tu vê que o demônio é manipulador e quer gerar cada vez mais coisas ruins para que ele tenha cada vez mais autoridade e poder para fazer as coisas terríveis que ele faz. Só que a outra menina que veio resgatar a Elise apareceu e aí elas conseguem fugir, saem e vão embora, né? Dá tudo certo. Inclusive quando elas estão saindo, fugindo, né? Para entrar lá, na verdade, eles passaram pela porta vermelha e aí mais uma vez, né? Mostra a porta que ela abriu quando ela era pequena, elas estavam passando de novo, não é uma questão resolvida, a porta vermelha aparece em todos os filmes e que onde está quem? Está o grande demônio, aquele da cara vermelha, que vai ser resolvido no filme 5, que é o último da nossa série. E quando eles estão fugindo, eles passam por uma porta ali, não é essa porta, não é aquela, e ela vê numa daquelas portas o Dalton, que é do filme 1,
que é o próximo na sequência, caindo numa escada. Uma cena que acontece no filme seguinte, sendo que ela ainda não conhecia o Dalton, não conhecia o Josh adulto e que ela viria a conhecer depois. Elise então se reconcilia com a sua família, que no caso é o seu irmão, que ela fugiu de casa e deixou o irmão sozinho, então criou uma mágoa, criou uma ferida ali que ela consegue resolver durante essa história toda e fechando ali a história do filme desse momento. Ela também diz uma frase que eu achei muito peculiar, que ela disse assim: eu achava que eu tinha medo de morrer, mas na verdade eu tinha medo de morrer sem resolver essas questões da minha família, sem ter uma família. Agora eu tenho vocês, agora eu me resolvi com meu irmão, eu acho que agora eu posso morrer. Que é o que acontece no filme seguinte, né? Na história que se segue, ela tá fazendo o que ela faz sempre e termina assim, Então ela comenta, faz um link com o filme seguinte dessa forma. E na cena final, ela sonha com o Dalton, com o nome do Dalton, que é o que vai acontecer no filme seguinte, e aparece a cara vermelha mais uma vez, que é para dizer assim, estamos resolvendo algumas coisas, mas existe um problema maior, que é esse demônio da cara vermelha, que a gente vai resolver só no final da nossa série, no filme 5. Esse então foi o filme Sobrenatural 4, A Última Chave. Eu espero que tenha gostado. Te liga aí na ordem, é o filme 3, 4, 1 e 2, e depois o filme 5 está nos cinemas. Vamos assistir todos, comenta aqui comigo junto, e isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pela tua interação, teu gostei aqui embaixo. Obrigado também porque já te inscreveu no canal, e te vejo no próximo episódio de Producena.